Algum dia, não somente os meus escritos, mas até a minha vida e todo o complicado segredo do seu mecanismo serão minuciosamente estudados. Isso foi o que Søren Kierkegaard previu para a posteridade. Assim como Schopenhauer, sua infância foi marcada por um ambiente familiar conturbado. Seu pai, Michael Pedersen Kierkegaard, seduziu sua empregada doméstica e com ela teve uma relação extraconjugal. Pouco tempo depois de sua mulher legítima morrer, casou-se com a empregada amante, Annis Rensdatter. Dessa relação nasceu Kierkegaard, caçula de uma prole de 7 filhos. Quando veio ao mundo, no dia 5 de maio de 1813, sua mãe tinha 44 anos e o seu pai 56. Por isto se autoproclamou filho da velhice. O ambiente familiar e a educação que o pai legara marcará definitivamente a vida de Kierkegaard. A respeito disso, conta-nos: quando criança, fui educado dentro de rígidos princípios cristãos. Humanamente falando, fui educado de modo insano. Já na mais tenra infância, derreado pelas opressões que o velho melancólico impunha a mim, e que abateram a ele próprio, uma criança absurdamente travestida de velho melancólico. Eu o amei, embora ele fosse aquele que me tornou infeliz, movido pelo amor. Seu erro não residia na falta de amor, mas em não perceber a diferença que existia entre um velho e uma criança. Essa é a atmosfera familiar em que o pai procura propagar os seus ensinamentos a um filho doentio e frágil, através de uma doutrina coberta pelas sombras da angústia e do sentimento de culpa, que procura exorcizar pela referência religiosa, onipresente, invasiva, persuadido de que as calamidades que sobre ele caíam eram a expressão do castigo divino. Provavelmente, esse sentimento de culpa que atormentava o pai, Kierkegaard desconfiava ser a maldição a Deus, que o velho lançou quando menino, ou o pecado cometido com a doméstica que viria a se casar. O sentido de pecado dominava o lar kierkegaardiano. Sermões impregnados de fanatismo eram feitos pelo velho luterano pietista para que o filho pudesse formar a consciência de quanto o fogo do inferno deveria ser temido. O menino Kierkegaard tinha todos os aspectos que contribuíam para que fosse ridicularizado. Raquítico e desajeitado, sua aparência nada impressionava. Ao iniciar seus estudos, foi tido como estranho e excêntrico por causa do seu jeito de ser. Vestia-se com roupas antiquadas, abotoadas até o pescoço, e comportava-se de modo esquisito. Seus professores o descreviam como um velhinho. Seguindo a orientação do pai, preferia sempre passar despercebido em sala de aula ou estar numa posição mediana entre os melhores alunos, embora fosse gênio. Quando adulto, viveu pouco tempo como bom vivant. Valendo-se do dinheiro do pai, desfrutava o prazer da vida. Festas, bares, restaurantes, ópera eram frequentados por ele. No teatro era visto, segundo ele mesmo conta, como um homem com roupas modernas, óculos no nariz e charuto na boca. Não obstante isso, sua elegância era minimizada por seu corpo anguloso e levemente corcundo. Com efeito, inevitavelmente atraía as sátiras dos colegas para si. Entretanto, com um espírito sarcástico, aprendeu a defender-se de seus zombeteiros com uma eloquência irreplicável, traço peculiar de sua personalidade. Esta sua fase era caracterizada pela vida estética do prazer, quando se destacava na roda de colegas, mas dentro de si reinava o tédio. Percebe-se isso aqui. Acabo de voltar de uma sociedade onde eu era alma. Escreve em 1836. As palavras espirituosas jorravam de minha boca. Todo o mundo ria, me admirava. Mas eu me retirei. Fui embora e queria me matar com um tiro. Morte e inferno posso abstrair de tudo, mas não de mim mesmo. Não posso me esquecer de mim mesmo, nem quando estou dormindo. Ele estava descontente com essa vivência e confessou: uma das minhas faces ri, a outra se derrama em lágrimas. Com a morte de seu pai, em 1838,
a vida começa a tomar um sentido. Moral de responsabilidade. Em julho de 1840, apresentou sua tese de doutoramento e, assim, formou-se em teologia pela Universidade de Copenhague. Nessa época, era enamorado de Regine Olsen, uma jovem de 18 anos, de quem ficou noivo, sem, no entanto, casar-se com ela. A respeito disso, escreveu em seu diário: "Se me pedissem que explicasse minha conduta, teria sido obrigado a iniciar minha noiva em pensamentos terríveis, nas relações com o meu pai, em minha melancolia insondável, na noite eterna que vivo no mais íntimo do meu ser." Ele estava decidido a mergulhar nas coisas do espírito, ingressando num mundo solitário e reservado que lhe pareceu aos seus olhos mais apropriado. Assim, recolheu-se a uma existência isolada. Rejeitou as possibilidades de lecionar e ser pastor, trancafiando-se em seu mundo de isolamento, vivendo da herança que o seu pai havia deixado. Com esta, financiou sua própria obra. Produzir, disse ele, era minha vida. Entretanto, sua impressionante obra de escritos ácidos e humor socrático foi ignorada e esquecida por muito tempo. Com sua pena, criticou severamente a sociedade de seu tempo, seus alvos, a filosofia de Hegel, que segundo ele não passava de um professorzinho sem graça, e a igreja de seu tempo, cujos ministros religiosos eram falsos buscadores, que buscavam a placidez e posições influentes na sociedade mais que a salvação pelo sofrimento. Esse seu combate, acrescido de seus dramas familiares e no amor, revelam o seu eu singular estigmatizado pela eterna luta interna. Fé versus pecado. Em 1845, passou a ser alvo de uma série de ataques publicados no semanário The Corsair, veículo cuja especialidade era satirizar pessoas de destaque em Copenhague. Semana após semana, Kierkegaard é humilhado, escarnecido verbal e graficamente, por meio de caricaturas que o transformam em um sujeito patético. Isso faz com que ele se isole ainda mais, pois teme que até mesmo aqueles que podem lhe apoiar compartilhem desse espetáculo. Para alcançar um alívio desses achincalhamentos predatórios, mergulha ainda mais na experiência de servir a Cristo e nele alcançar a transcendência. No ano seguinte, uma certa calmaria se apresentava, como um sinal de que poderia novamente conviver com o mundo fora de seu requintado apartamento. Kierkegaard, em meio a todos os seus adversários, não hasteou sua bandeira branca, continuando a cerrar fogo contra o luteranismo vigente na Dinamarca. A igreja oficial de seu tempo se tornara, em essência, uma instituição secular de mãos dadas com o Estado e dirigida por uma burocracia cuja principal preocupação era prover os interesses materiais de seus membros. Sua polêmica com a igreja de sua época vai até o fim de sua existência. Estava sozinho nessa batalha. Toda sua vida foi um terremoto existencial. Viveu sob o signo da melancolia e angústia. A respeito disso, ele mesmo confessa: "Estive, desde os anos da minha juventude, sob o domínio de uma profunda melancolia. Essa sua idiosincrasia o estigmatizou em toda a sua plenitude." Kierkegaard, o filósofo melancólico, não se via deprimido por qualquer outra coisa, e nenhum sinal de autoaniquilamento em relação a si afetava seu eu, conforme ele mesmo relata. "Nunca me veio a ideia que existisse algum homem que fosse superior a mim, ou que nasceria no meu tempo alguém que o fosse. Absolutamente nunca me veio a ideia que, mesmo que eu tentasse me lançar às coisas mais audaciosas, não venceria, salvo em uma só: suprimir esta melancolia cujo sofrimento não me deixou, por assim dizer, um só dia livre. Aos 40 anos, depois de padecer sucessivas crises de desmaios, fora internado no Hospital Frederick. Venho aqui para morrer, diz aos que o receberam. Sua sobrinha Henriette e seu primo Troels se impressionavam com os seus olhos cintilantes e o rosto que irradiava uma expressiva espiritualidade. Agradeço a visita, Troels,
e agora adeus, disse ao primo filósofo. Já havia resistido 9 dias desde a internação, quando caiu sem sentido na rua e ficando com a metade do corpo paralisada. Na tarde do domingo de 11 de novembro de 1885, saltou para a eternidade, tendo antes, porém, rejeitado os sacramentos. Em seu leito de morte, ao ser indagado se estava magoado com os seus oponentes e com o mundo por não tê-lo compreendido, respondeu: Não sinto aborrecimento, mas sinto-me aflito, ofendido e indignado em grau supremo. Na lápide de seu túmulo pediu, contudo, que fosse inscrito a estrofe de um hino, ao invés de aquele solitário. Eis o epitáfio. Falta pouco para eu vencer. Então todos os conflitos estarão terminados. Poderei descansar então no Vale das Rosas, entretendo-me sempre com Jesus.